Bom, a gente vai fazer aqui na aula de hoje a nossa aula de laboratório da aula Geração de Variáveis Aleatórias, que é o método da razão de uniformes, e das distribuições truncadas. Então está aqui o tema da aula, então para isso a gente vai usar o R. Então para essas aulas de laboratório, para vocês que tenham aí um computador, eu peço que vocês usem o R, abram o R e durante a minha explicação aqui, né? Enquanto eu faço o programa no R, vocês vão acompanhando e vão pausando o vídeo conforme vocês tenham dúvidas para copiar, né? Para verificar se está tudo ok. Sim, algumas vezes é muito comum ter erros de programa, né? Às vezes na hora de vocês copiarem ou fazer o programa pode ter algum erro, né? Então, eu vou tentar mandar também com todos esses programas que eu faço, vou disponibilizar no Siga. Então aí então vocês abram aí o R também, né, que a gente vai fazer aqui. O ideal é que vocês façam junto, né, durante o tempo que eu faço aqui a aula, vocês façam a aula. Bom, então nessa aula de laboratório, vai ser a nossa primeira aula de laboratório à distância. Eu vou falar um pouco, a gente vai executar, né, os exemplos que a gente fez nas aulas anteriores do método de razão de uniformes, de distribuições truncadas. Então, eu vou passando aqui os slides para a gente relembrar aqui o método. Bom, então o método da razão de uniformes, vou passar mais rápido aqui para o método. Então, basicamente, o método ele consiste dessa maneira aqui, né? Então, relembrando aqui, vou tentar relembrar rapidamente o método. Bom, então eu quero, para gerar uma distribuição, basicamente o próprio método diz, né, razão de uniformes, eu vou gerar duas uniformes, que eu chamei aqui de U e de V. Então eu vou gerar uniformes U e V, de tal modo que eu aceito a razão de V sobre U com uma determinada probabilidade. Eu vou criar um mecanismo de aceitação e rejeição da razão de V sobre U. E qual seria o mecanismo de aceitação e rejeição? Seria esse aqui. Então eu vou aceitar ou não o V sobre U se isso aqui acontecer. Eu vou gerar duas uniformes U e V, e aí o x vai ser V sobre U, sim ou não, dependendo disso aqui ser satisfeito. Se o U for maior que zero e o U for menor do que a raiz da densidade da distribuição que eu estou querendo gerar, a densidade no ponto V sobre U. Na verdade, a raiz da densidade no ponto V sobre U. Então esse é o mecanismo. Então isso aqui vale para qualquer densidade, e lembrando que no método de razão de uniformes, até para simplificar um pouco o cálculo disso aqui, essa f aqui não necessariamente precisa ser a densidade. Isso aqui pode ser alguma coisa proporcional à densidade. Então, tudo que é constante com relação à variável aleatória, eu não preciso colocar aqui nessa densidade aqui. Então, a gente viu um exemplo lá da distribuição de Cauchy, né? Vocês podem até dar uma olhada na revisão que eu fiz das aulas anteriores. E aí a gente chegou só uma outra observação importante, né? A escolha, uma coisa muito importante no método da razão de uniformes é a escolha de V sobre U. Então, quais uniformes eu vou escolher para V sobre U? Eu tenho que escolher U e V de tal forma que os valores possíveis de V sobre U sejam os valores possíveis da variável f. O espaço amostral, né, a combinação de todos os valores possíveis da razão de V sobre U tem que ser o espaço amostral da distribuição que eu quero gerar. Então eu não posso, por exemplo, quero gerar uma distribuição normal, que varia de menos infinito a mais infinito. Eu não posso escolher U e V uniforme 0,1, porque eu nunca vou conseguir gerar valores negativos. Então, para isso, a gente tem que pensar em alguma das duas sendo negativa e os valores possíveis variando de menos infinito a mais infinito. Então, a gente fez isso lá na aula passada, né? Então, vou falar rapidamente aqui, né? Eu falei um pouco mais de detalhe na gravação da aula desse método aqui. Então, se eu quero variáveis que pertencem aos reais, como por exemplo a normal, eu tenho que escolher pelo menos uma das duas sendo negativa. Então, eu escolhi V igual a menos 1 a 1 e U 0, 1. Então, dessa maneira aqui, dos valores possíveis, a gente fez algumas contas lá e viu que os valores possíveis de V sobre U vai de menos infinito a mais infinito. Se a variável obrigatoriamente é positiva, por exemplo, a distribuição gama, eu posso escolher duas distribuições
uniforme 0, 1, todas positivas. E se o x pertence a um intervalo fechado, por exemplo, 0, 1, eu tenho que escolher u e v de tal forma que esteja dentro do 0 e 1. Então, nesse caso aqui, a variável x, se eu estou gerando uma variável beta, por exemplo, né, que varia só entre 0 e 1, o v nunca pode ser maior do que u, porque se o v for maior do que u, ela é maior do que 1. Então, eu tenho que escolher o v de tal forma que o maior valor em v coincida com o menor valor em u. Então, desse jeito aqui, os valores possíveis de v sobre u sempre vão estar entre 0 e 1. Então, a gente vê algumas maneiras, né? O ideal, assim, uma dica para vocês que eu não falei na aula anterior, seria tentar escolher u sempre um valor positivo. Por quê? Porque se eu escolho u sempre um valor positivo, o que acontece com o método da razão de uniformes? Essa parte aqui, verificar se isso aqui acontece, esse pedaço, se eu gero um valor positivo, eu não preciso me preocupar com esse pedaço aqui. Então, se eu escolho o valor u positivo, o meu método de razão de uniformes, basta eu olhar só a segunda parte da desigualdade, basta só eu verificar esse pedaço aqui. Não preciso me preocupar com o primeiro pedaço. Então, uma dica, né, seria escolher valores de u e v, obrigatoriamente que os valores de v sobre u estejam no espaço amostral e de preferência que o u seja positivo, porque aí basta o critério de aceitação ou não dos valores possíveis, é só olhar aí a restrição que eu circulei em vermelho, não preciso me preocupar com a outra restrição. Bom, então a gente tinha feito um exemplo, né, na aula anterior. Então aqui está o algoritmo de maneira geral, né? Então, refrisando lá o que eu falei, né, se eu escolho um u positivo, o meu algoritmo se resume só a esse pedaço aqui. Não preciso olhar isso aqui, não preciso me preocupar com isso, né? Então seria esse o algoritmo. Então, a gente tinha feito um exemplo aqui da Cauchy, essa é a densidade da Cauchy. Então, lembrando que na hora de eu implementar também o algoritmo lá, a gente viu também que 1 sobre π é constante com relação a x, não depende do x. Então, a minha f lá naquela restrição da razão de uniformes, eu posso esquecer isso aqui também. Então, eu olho só esse pedaço aqui, o que me interessa é só esse pedaço. Então, verificar se u é menor que a raiz da f de v sobre u, a gente foi fazendo as contas lá e verificou que a minha condição, né, seria isso aqui. Eu gero u e v uniformes, gero v uma uniforme menos 1 e 1, gero u uma uniforme 0 e 1, e a minha restrição eu tenho que verificar se u ao quadrado mais v ao quadrado é menor do que 1. Então, se isso aqui acontecer, eu vou aceitar os pontos. Então, a gente colocou aqui o algoritmo, fez as contas lá. Então, essa aula em si é para a gente verificar, para a gente implementar o algoritmo no R. A partir de agora, a gente vai implementar esse algoritmo aqui no R. Então, vamos gerar pontos da distribuição de Cauchy. Então, eu vou entrar aqui no R. Então, vocês aí abram R. Eu vou abrir o meu R. Então, aqui está o R. Ó. Eu vou aumentar um pouquinho a letra, que está muito pequeno. Então, vou aqui em Preference. Eu vou aumentar o size aqui. Então, aqui algumas coisas para aumentar. Vocês podem olhar também. Às vezes tem gente que tem dificuldade de enxergar. Aumenta um pouquinho a letra, fica bom, né? Agora eu vou abrir um script do R. Então, como vocês sabem aí, né, quando a gente abre o R, né, não fica salvo as coisas que a gente faz. Então, a gente tem que salvar no script. Então, eu venho aqui em File, New Script. E aí eu vou em Windows. Vou dividir a tela aqui verticalmente. Então, nesse R-Editor que está à minha esquerda, eu vou escrever o programa. E aí, na direita, eu vou executar o programa. Então, onde ele vai fazer as contas, aplicar os métodos, vai ser na parte à direita. Na parte esquerda é o script que eu vou escrever. Então, eu vou fazer isso aqui durante a aula de hoje. Aí, no final, a gente salva só o script. Não precisa salvar os resultados tudo, né? Se quiser rodar de novo, é só abrir o script. Então, eu vou escrever aqui, vou colocar aqui um jogo da velha, que é para colocar comentários. Vou colocar aqui método da razão de uniformes. Exemplo da Cauchy.
Bom, então eu quero gerar n pontos da distribuição de Cauchy. Então eu tenho que inicializar n igual a 1000. Então vou supor que eu vou gerar 1000 pontos, depois a gente vai rodar com mais também para ver o que acontece. Então vou gerar inicialmente 1000 pontos. Aí eu tenho que inicializar o vetor. Então eu vou colocar aqui, eu vou sempre comentar. Então inicializar o tamanho da amostra e o vetor, onde serão salvas as variáveis. Então eu vou chamar aqui x, vai ser um array 0 de dimensão n. Então o x vai ser um vetor de dimensão n. E aí outra coisa que a gente tem que inicializar, nesse caso não precisa na Cauchy, porque são os parâmetros, porque a Cauchy que a gente está gerando é a Cauchy padrão, é o Cauchy 01. Se eu estivesse gerando uma Cauchy não central, alguma distribuição, sei lá, uma exponencial lambda, eu teria que colocar qual lambda aqui que eu iria utilizar, mas nesse caso não, eu estou utilizando a distribuição de Cauchy padrão. Então vamos ver aqui o algoritmo, se a gente tem que salvar alguma coisa a mais. Não, por enquanto não. Então eu vou começar aqui a minha rotina, que é o fazer aqui. Então eu vou fazer i de 1 até n, como é que é o fazer i de 1 até n no R? Então para quem não lembra, já faz um tempo, né, que vocês não veem a disciplina aplicada, né, o for. For i de 1 até n, for i de 1 até n. Aqui a gente vai começar o programa, né, abre chaves, né, e fecha. Eu vou deixar um espaço aqui para fechar a chave lá no final, deixar um espacinho para a gente escrever aqui o programa. Então aqui dentro da chave a gente vai gerar, vai ser a nossa rotina, né, e a gente vai gerar os pontos, né. Então aqui dentro eu vou gerar um ponto. Então cada vez que o for avançar eu estou gerando um único ponto. Então dentro do programa para gerar um ponto e o for é para replicar isso n vezes, para gerar n pontos da minha distribuição de interesse, que nesse caso é a distribuição de Cauchy. Bom, então vamos ver aqui o algoritmo que está aqui no slide. Então eu vou gerar U, uma uniforme 0, 1 e V, uma uniforme menos 1 e 1. Então eu vou chamar aqui de U. Vou chamar de U maiúsculo para ficar igual o do slide. Então U vai ser R unif. Como é que eu gero uma uniforme 0, 1 no R? Vocês lembram? 1, 0, 1. Vou gerar uma uniforme 0, 1. E o V vai ser uma uniforme menos 1, 1. Então V vai ser R unif. Eu vou gerar um ponto de qual uniforme? Agora eu vou gerar o uniforme menos 1 e 1. Então, menos 1 e 1. Então gerei o IV. Agora vem o meu critério de aceitação e rejeição. Vamos ver aqui como é que eu vou fazer isso aqui no R. Ó. Então vamos ver qual é o passo 2. Passo 2. Se u ao quadrado mais v ao quadrado menor que 1, então x recebe v sobre u. Caso contrário, volte para o passo 1. Então o que vai acontecer aqui? Se u ao quadrado mais v ao quadrado menor que 1, ótimo, é aquilo que eu queria. Então o xi vai receber v sobre u e aí eu vou para o próximo passo do for, vou no for i igual a 2. E se isso não acontecer? E se u ao quadrado mais v ao quadrado for maior do que 1? Se isso aqui for maior do que 1, o que acontece? Então se u ao quadrado mais v ao quadrado for maior do que 1, então não satisfaz a minha condição. Então eu gerei u e v que é ruim para Cauchy, eles não satisfazem. Então eu tenho que gerar de novo u e v novamente. Vou gerar o IV novamente e vou ver se esses novos U e V que eu gerei satisfazem essa condição. Então o que isso significa? Enquanto não satisfazer essa condição, eu tenho que ficar gerando o IV. Então se eu ficar gerando toda hora o IV ruim, não vou aceitar. Se eu não aceito, eu volto para o passo 1. Então, então a palavra enquanto é importante, né, que é o comando do R que a gente vai utilizar. Enquanto isso aqui não... Então, enquanto estiver acontecendo isso aqui, acontecer o contrário daquilo que eu quero, eu vou ficar gerando o IV até chegar uma hora que satisfaz a minha condição, até que u ao quadrado mais v ao quadrado seja menor que 1. Então eu vou utilizar o comando enquanto. Então como é que é o comando enquanto no R? O comando enquanto no R, né? O R ele tem a linguagem em inglês, né? Então aqui
é o comando while. While, então enquanto u ao quadrado mais v ao quadrado for maior do que 1, eu vou ficar fazendo, eu vou gerar u e v novamente. Então eu vou abrir aqui as chaves, agora essa chave aqui é do while. Então, enquanto u ao quadrado mais v ao quadrado maior que 1, o que eu vou fazer? Eu vou gerar u e v novamente. Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer u receber r unif 1, 0 e 1, e v vai ser uma uniforme menos 1 e 1. R unif 1, menos 1 e 1. Então aqui ele vai ficar fazendo. Então eu vou gerar, né, enquanto u ao quadrado mais v ao quadrado maior que 1, ele vai gerar u e v, e aí ele vai voltar e vai perguntar de novo. U ao quadrado mais v ao quadrado é maior que 1? Se ele disser que sim, enquanto for maior que 1, ele vai ficar entrando aqui várias vezes. Então ele vai ficar entrando aqui, ele só vai parar quando não acontecer isso aqui. Então, se não acontecer isso aqui, aconteceu aquilo que eu quero. Então, ele vai ficar rodando aqui no while indefinidamente, né? Ele cai aqui na armadilha, né? Ele só sai aqui da armadilha quando isso aqui não acontecer. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, eu vou para a linha seguinte do while. Então, a linha seguinte do while, que é essa aqui, o que eu escrever aqui já foi depois do while, já está fora das chaves do while. Então o que acontece? Quando ele sai do while, quer dizer que a condição foi satisfeita. Então se a condição foi satisfeita, eu já posso ir para o próximo passo, que é atribuir. Atribuir o x receber v sobre u. Então aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o xi, né, que eu estou no passo i do for, xi vai receber v sobre u. Então aqui eu vou ter a garantia, né, de que a condição foi satisfeita. Por quê? Eu tenho certeza que a condição foi satisfeita aqui, por quê? Porque quando chegou aqui nessa linha, quer dizer que já saiu do while. Ele parou de ficar rejeitando e eu aceitei. Aceitou, vou para a linha seguinte e faço xi receber v sobre u. E aí no final eu vou ter os pontos da distribuição de Cauchy. Então eu vou gerar aqui os pontos, ó. Então eu vou rodar isso aqui no R, aqui no script eu dou um F5 aqui para ele toda linha que eu for, toda vez que eu aperto F5 aqui, ele vai passando para a linha seguinte. Ou vocês podem, se quiserem copiar e colar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V no script e jogar no R, também pode fazer. Eu gosto de fazer assim porque ele vai fazendo linha por linha, porque aí se tiver algum erro ele já mostra onde que ocorreu o erro. Então eu vou fazendo aqui as linhas for. Então eu estou mandando o R executar nesses comandos que eu escrevi no script. Então ele executou os comandos que eu escrevi no script. Pronto. Então quando aparece só a flechinha aqui, quer dizer que ele fez tudo. Eu vou mandar ele soltar na tela o x, o vetor dos pontos da Cauchy. Aqui, os pontos da Cauchy. Então eu posso fazer um histograma desses pontos aqui da Cauchy. Histograma de x. Tá aqui, ó. Agora um detalhe assim importante com relação a Cauchy, a distribuição de Cauchy é uma distribuição que tem esperança e variância infinita. Então, o que acontece na distribuição da Cauchy? Como a esperança e a variância infinita, geralmente quando eu faço um histograma dela, aparece assim valores muito grandes, assim, às vezes quando aparece um valor menos 10.000, mais 10.000, não é que nem a distribuição normal, que tem um comportamento mais, como o próprio nome diz, normal, né? Então a distribuição de Cauchy, para verificar se os pontos que eu gerei da Cauchy é um pouco mais difícil. Porque se eu gero, por exemplo, se eu gerar de novo, repetir esse programa de novo, quer ver, ó, vou fazer um for, ó, e mandar ele fazer de novo, ó, ele já gera um histograma bem diferente, ó. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, o maior valor de x que ele gerou, ó, máximo de x e o mínimo de x,
ele não tem um comportamento assim bem comportado, vamos dizer assim, né? Assim, é muito irregular, né? Os resultados variam muito de um para o outro, ó. Então aqui, ó, o mínimo, o máximo foi 364 e o mínimo foi menos 393. Se eu gerar de novo mais 1000, ó, o histograma, ó, agora o máximo e o mínimo já vão mudar muito, ó, o máximo 957, o mínimo menos 635. Então a distribuição de Cauchy tem uma variabilidade muito grande. Eu vou gerar 100 mil pontos da Cauchy para vocês verem. Então se eu mudo aqui para 100 mil, então o que acontece aqui? Então 100 mil pontos ao máximo, cadê? Ó, o histograma. Então o histograma dificilmente tem um comportamento. Aí ó, o máximo 164 mil e o mínimo menos 12 mil. Então se eu gerar de novo, os valores são muito diferentes entre si, né? Então como a esperança e a variância são infinitas, a distribuição de Cauchy ela é muito irregular, ela tem valores assim, aparecem valores muito discrepantes, né? Então ele fica um pouco mais difícil a gente verificar, né, o comportamento da distribuição de Cauchy. Então basicamente esse é o método da razão de uniformes. Então eu deixei aqui alguns exercícios para vocês fazerem, seria até salutar vocês fazerem no R, né, o programa, né? Então aplicar a mesma técnica para gerar pontos dessas distribuições aqui. Eu passei para vocês aqui 4 exemplos. Até dei a dica para vocês quais uniformes vocês vão usar, né? Só nesse aqui, né, que é um desafio, né? Vocês têm que pensar aí, deixar para vocês pensarem quais uniformes vocês vão utilizar, mas o que muda é pouca coisa com relação ao script desse programa. Então, o que muda aqui? O que vai mudar aqui primeiro é essa condição aqui. Então, no caso, a gente chegou numa forma mais simples aqui, né, mas não precisa chegar. Então, no caso da beta, vocês vão fazer lá a beta. Vou até escrever aqui a função. Cadê? Escrever aqui no... Então, mostrando aqui, por exemplo, da beta. Então, no caso da beta, o que é a densidade da beta? F de x é igual a 1 sobre B de AB x elevado a menos 1, 1 menos x elevado a b menos 1. Então lá no programa, eu não preciso colocar a densidade toda, como eu falei, né? Esse pedaço aqui ele é constante. Eu posso fazer só a parte que é proporcional. Vou fazer o símbolo aqui de proporcional, que é esse símbolo aqui. Então eu posso escrever como sendo x igual a menos 1, 1 menos x elevado a b menos 1. Então, no caso, a restrição lá, 0 menor que u, menor do que a raiz de f de v sobre u, como eu falei, né? Se eu gero uma uniforme positivo, eu não preciso me preocupar com esse pedaço. Então, basta eu verificar se u é menor do que a raiz da f de v sobre u. Então, a raiz da f de v sobre u é essa distribuição aqui, onde o ponto x é o ponto v sobre u. Então, no caso aqui, eu vou colocar v sobre u elevado a menos 1, 1 menos v sobre u elevado a b menos 1. Então, eu tenho que verificar isso aqui, no caso da distribuição beta. Então, no caso da beta, isso aqui, né, essa condição aqui, ela faz o papel exatamente dessa parte aqui, ó. Então, enquanto acontecer o contrário, ele vai fazer. Então lá no programa, enquanto acontecer o contrário, o que é o contrário? É isso aqui. Enquanto u for maior do que isso aqui, ele vai ficar gerando v e u várias vezes. Ele vai ficar gerando v e u até
acontecer aquilo que eu quero, né? Até acontecer a desigualdade que está em verde aqui. Aí se acontecer isso, né, ele vai fazer o x receber v sobre u. Então isso aqui vale para beta, para distribuição gama e normal é parecido, né? O pedaço que é constante eu não preciso me preocupar. E se eu gero u positivo, esse pedaço também não preciso me preocupar, né? Eu tenho que verificar só isso aqui, verificar se u é menor do que a raiz da f, desculpa, de v sobre u. Então aí vocês tentem fazer, né? Quando a gente tiver alguma aula ao vivo, a gente tira as dúvidas, tenta fazer algum desses exemplos. Mas basicamente assim, a parte mais complexa desse método é escolher qual u e v que eu vou utilizar. Então, isso aqui é importante, saber escolher qual u e v e saber qual é a restrição. Então, o resto é exatamente igual, né? Não vai ter nenhuma mudança para esses outros exemplos. Bom, então vamos agora para a próxima parte da aula 3, que era exatamente as distribuições truncadas. Então, vocês lembram lá das distribuições truncadas? Então, são as distribuições onde eu olho só um pedaço dela, né? Tem uma distribuição que está no espaço amostral, eu quero truncar ela dentro de um intervalo AB. Então, como é que fica a densidade? Vamos lembrar aqui. Então, lembrando um pouco da técnica, né? Aqui a animação que eu fiz aqui, né? Tem que empurrar para cima, né? Para que a função integre 1, né? Porque se eu faço um corte, lembrando, né? Se eu faço um corte na distribuição, a integral desse pedaço aqui, né? Então, se eu olhar aqui essa distribuição à direita, a integral dela não é 1, porque eu cortei um pedaço dela. Então, para a integral dela ser igual a 1, eu tenho que multiplicar ela por uma constante, de tal maneira que eu empurre ela para cima, né? Então, eu tenho a f, eu trunquei ela, mas só que eu tenho que empurrar ela para cima, multiplicar toda a curva por uma constante, de tal maneira que, na hora que eu empurrei para cima, né, a integral agora da g seja igual a 1. E aí a gente viu na aula anterior, né, que se eu pego uma distribuição f e trunco no intervalo AB, a função truncada, a função densidade, a probabilidade, a função distribuição acumulada, ela vai ser dada por dessas maneiras aqui, né? Então vai ser a densidade da truncada, vai ser a densidade da f dividido pela constante que é acumulada no ponto B menos acumulada no ponto A, se eu estou truncando no intervalo AB. E a acumulada vai ser a própria acumulada da variável menos a acumulada do A, dividido por f1 de B menos f1 de A. Então a gente tinha feito aqui um exemplo da exponencial, né, truncada em 2,5. A gente tinha calculado, né, na aula anterior a gente tinha calculado a densidade acumulada. E o que a gente vai fazer aqui na aula de laboratório é fazer um algoritmo para gerar pontos da exponencial lambda truncada em 2,5. Então, como é que eu faço para gerar pontos de uma exponencial lambda truncada em 2,5? Então, nesse caso, como eu falei, né, eu vou criar um mecanismo de aceitação e rejeição. Então, se eu sei que a distribuição que eu quero é exponencial lambda, eu vou gerar pontos dela, mas só que eu só vou aceitar os pontos se estiver dentro daquele intervalo que eu estou truncando. Então, se não estiver no intervalo que eu estou truncando, eu vou fazer de novo. Então, lembrando aqui do algoritmo, para gerar um ponto, né, aqui o passo 1, eu vou gerar o y da distribuição f que eu quero. Se o y pertence ao intervalo AB, ótimo, o x recebe y. O x é um ponto da distribuição truncada. Caso contrário, se aquele ponto que eu gerei está fora daquilo que eu trunquei, eu tenho que gerar de novo até cair onde eu quero, até um ponto que eu trunquei. Então, a gente vai fazer aqui o algoritmo da exponencial lambda truncada em 2,5. Eu vou fazer aqui dois exemplos, até para ficar melhor para entender. Então, voltando aqui para o R. Então, aqui o passo 2 vão ser as distribuições truncadas. Só minimizar aqui. Pronto. Então, a segunda parte dessa aula eram as distribuições truncadas. Distribuições truncadas. Então, vou fazer aqui com vocês dois exemplos. Então, exemplo 1.
exemplo 1, vai ser uma exponencial lambda truncada em AB, intervalo AB qualquer. Eu vou escrever de maneira geral aqui primeiro. Então, primeiro, qual exponencial que eu quero gerar pontos? Então, primeiro eu tenho que dizer qual é o lambda que eu vou gerar pontos. Eu vou gerar pontos de qual exponencial? Lambda. Eu vou colocar aqui lambda igual a vou colocar lambda igual a 4, por exemplo. Ou vou colocar colocar lambda igual a 1 sobre 4, porque a esperança dela é igual a 4. Lambda igual a 1 sobre 4. Então, lembrando aqui, né, para quem não lembra aí das probabilidades, a esperança da exponencial é 1 sobre lambda. Então, eu vou gerar pontos de uma lambda 1 sobre 4, porque aí eu estou gerando pontos de uma exponencial cuja média da exponencial é igual a 4. Então, agora eu vou escolher os intervalos, o A e o B, onde eu vou truncar. Então, lá no exemplo, eu tinha dito que eu vou truncar no intervalo 2, 5. Então, eu vou colocar agora A igual a 2 e B igual a 5. Então, voltando aqui, vou declarar o A igual a 2 e o B igual a 5. Bom, eu quero gerar n pontos da distribuição exponencial truncada. Então, vou colocar n igual a... Aí a gente vai colocar 1000, por exemplo, mas a gente pode gerar mais ou menos. Então, vocês percebam aqui na programação que é bom declarar os valores, né? Ficar declarando os valores. Porque, por exemplo, se eu pedir um outro exemplo, eu quero exponencial truncada em 10, 20, por exemplo. Então, aí é só mudar o A e o B. O resto do programa vai continuar o mesmo. Então, n igual a 1000. O x vai ser um vetor onde eu vou jogar os dados. X vai ser igual a um array 0,cn. Então vai ser um vetor de dimensão n, né? Então agora eu vou começar o meu programa para gerar os pontos. Então eu quero gerar n pontos, vou colocar um for i de 1 até n. Então, eu vou colocar em destaque aqui, né? Ficar em cima o exemplo da distribuição truncada. Então olha só, for i de 1 até n. Então eu vou colocar aqui, então vou gerar pontos da exponencial mesmo, né? Então vou fazer o quê? Vamos ver aqui o que diz o algoritmo, ó. Eu vou gerar y da distribuição f. Então vou gerar y. Qual é a distribuição que eu quero? A distribuição exponencial lambda. Então, passo 1, eu vou fazer o y receber rexp. Vou gerar um ponto da distribuição exponencial lambda. rexp1 lambda. Agora, o que é o passo 2? O passo 2 é verificar se esse ponto y está dentro do intervalo que eu quero truncar, que é o intervalo 2, 5. Então, eu vou verificar se está dentro. Como é que eu faço para verificar isso? Se o y pertencer ao intervalo AB, então se o y, no caso lá do exemplo, estiver no intervalo 2, 5, então o x recebe o y. O xi vai receber aquele ponto que eu gerei. Se não, eu volto para o passo 1. Então aqui é a mesma coisa. Enquanto não, eu vou gerar um ponto. Se não cair onde eu quero, eu vou voltar e vou gerar de novo. Então o que vai acontecer? Enquanto eu não gerar aquilo que eu quero, eu vou mandar ele ficar fazendo. Então aqui, o comando que eu tenho que utilizar é o enquanto, é o while. Enquanto o y estiver fora do intervalo que eu quero, que é o intervalo 2, 5, ele vai ficar gerando. Ele vai ficar gerando, e aí na hora que cair dentro do intervalo 2, 5, eu posso sair desse enquanto. Então, no caso, eu vou utilizar o comando while, enquanto não estiver dentro do intervalo. Então seria o que? Seria enquanto o y não pertence ao intervalo AB, ele vai gerar o y da distribuição exponencial lambda. Ele vai ficar entrando aqui até isso aqui for satisfeito, né? Então, enquanto não for satisfeito, ele vai ficar entrando. Então, se ele sair, se ele escapar aqui da armadilha, quer dizer que isso aqui aconteceu.
Então, se isso aqui aconteceu, eu posso atribuir o x receber o y. Então, o meu valor, né, é um valor que está dentro do intervalo AB e é um ponto da distribuição truncada. Como é que vai ficar isso aqui no R? Então, vamos voltar aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui enquanto, né, o R, lembrando que tem que ser em inglês, né? Enquanto, o que seria não cair no intervalo 2, 5? Enquanto o y for menor do que 2 ou y maior que 5, então vou colocar aqui então vamos lembrar um pouquinho das aulas de programação. Enquanto o y for menor que 2 ou o y for maior do que 5, tem que colocar um parênteses aqui, acho que para unificar, né, as duas condições, né? Enquanto o y for menor que 2. Então, se o y for igual a 1, aconteceu a primeira condição aqui, né? Então, o y igual a 1, aconteceu isso aqui. Y maior que y, por exemplo, igual a 7, aconteceu isso aqui. Então, se acontecer alguma das duas coisas, então vou colocar aqui no while, vou abrir o parênteses do while, enquanto acontecer uma dessas duas coisas, eu tenho que repetir, gerar o y de novo. Y igual a rexp 1 lambda. Então ele vai ficar fazendo, né, o while, né, enquanto o y for menor que 2 e maior que 5, ele vai ficar fazendo. Quando o y cair dentro do intervalo 2, 5, quer dizer que não aconteceu nenhuma dessas duas coisas. Por exemplo, se o y é igual a 3, o y não é nem menor que 2 nem maior que 5. Ótimo, é aquilo que eu queria. Então ele vai parar o while. Então quando ele sair do while, sair aqui da armadilha do while, aí eu vou ter aquilo que eu quero. Então no caso o xi recebe y. Então, quando chegar nesse passo aqui, eu terei assegurado, né, de que o valor de y estará dentro do intervalo 2, 5. Um erro que eu fiz aqui, ó, eu chamei o y menor que 2 e o y maior que 5. O correto seria chamar o 2 de A e o 5 de B. Por quê? Porque se eu quiser mudar o meu exercício, eu quero uma distribuição truncada em 10, 20. É só trocar aqui o A e o B por 10 e 20. Que aí eu não preciso mudar aqui, né, nessa parte do programa. Então agora está correto. Enquanto o y menor que A, né, o A igual a 2, ou y maior que B, maior do que 5. Bom, então ele gerou. Então ele gerou aqui os pontos. Eu vou fazer agora aqui. Então ele gerou 1000 pontos, né? E vamos rodar agora no R esse programa para ver se ele está correto. Então vou colocar aqui um F5. Então ele vai fazer o segundo exemplo, x, for. Então ele fez aqui, terminou. Então vamos verificar agora se está correto. Então vou mandar ele fazer o x, imprimir o vetor x como um todo, imprimir o vetor x e depois vamos fazer um histograma do x. Histograma do x. Está aqui o histograma do x, ó. O histograma do x. Então, ó, tá vendo? Os valores que eu gerei de x são valores que estão entre 2 e 5. Vamos gerar mais pontos, só para a gente ter uma ideia mais clara aqui. Quanto maior o número de pontos que eu gero, mais próximo eu espero que o histograma esteja da verdadeira densidade que eu quero, no caso é a densidade truncada. Então, eu vou repetir o exemplo aqui com 10.000. Então, eu estou repetindo aqui os passos. Então, mudei aqui para 10.000, ó. Fazer o histograma, está aqui o histograma. Então, será que isso aqui é a distribuição exponencial truncada em 2, 5? Então, para verificar se essa distribuição exponencial truncada em 2, 5, eu tenho que desenhar a distribuição exponencial truncada em 2, 5. Então, como é que eu desenho uma distribuição? Então, vamos lembrar aqui como é que eu desenho a distribuição. Então, eu vou desenhar a exponencial. Só uma outra coisa importante, quando eu vou comparar o histograma com a densidade, eu tenho que mudar um argumento aqui no histograma, que é frec igual a f. Então, toda vez que eu for desenhar, fazer o histograma com a densidade, eu tenho que fazer isso aqui. Que aí eu estou mudando aqui a escala
que aqui ele estava colocando a frequência das barrinhas do histograma, que ele calcula a densidade do histograma. Então aí a gente está comparando ao mesmo pé de igualdade o histograma e a densidade da distribuição. Bom, então o que acontece aqui? Eu vou fazer um grid de valores no intervalo 2, 5. Então, comparar com a densidade da exponencial em 2, 5. Em 2, 5. Então eu vou criar um grid de valores W, vai ser uma sequência que começa no A e termina no B. Então, sempre é bom chamar de A e B, né? Porque se eu for mudar o exemplo, muda só o intervalo aqui. Então, W uma sequência AB, eu vou fazer uma sequência de 0.01, sequência de valores pequenininhos. E aí, para cada ponto dessa sequência, eu vou ter a densidade. Eu vou ter a F, vou chamar de F aqui, vai ser a densidade da exponencial no ponto W, né, na sequência da exponencial lambda. Então vai ser a densidade da exponencial lambda. E aí a gente vai fazer as linhas, vai traçar agora a linha. Então vou fazer o plot de W, da densidade de W, e aí eu vou pedir type igual a L para ele fazer as linhas. E vou colocar aqui LWD igual a 2 para ele fazer uma linha mais grossa. Não ficar muito fina a linha, para a gente poder ver bem aí, para vocês, quem estiver assistindo aí pelo celular, conseguiria ver melhor aqui o gráfico, né? LWD igual a 2, vou colocar uma cor mais gritante aqui, vou colocar vermelho. Então ele vai fazer. Então olha só. Então vou fazer aqui, ó, W, vou mandar ele executar aqui a linha do W, vou mandar ele executar a linha do F e vou mandar ele fazer o gráfico. Na verdade não é o plot, né? Eu fiz errado aqui, é o lines, né? Não é o plot. É o lines, né? O plot ele faz outro gráfico, né? Eu quero fazer as linhas em cima do histograma, então eu vou ter que refazer aqui o histograma. Vamos lá. Tá aqui o histograma novamente. Então aqui, W, F. Aqui a linha, ó. Então, vocês estão percebendo que a linha ficou bem abaixo do histograma, exatamente pela questão do truncamento, né? A densidade da distribuição truncada, vamos lembrar aqui da aula anterior, da aula de truncamento, a densidade da truncada é essa aqui, ó, que eu até tinha colocado uma flechinha vermelha, ó. Vai ser a densidade da exponencial, mas só que eu tenho que dividir por isso aqui, pela acumulada da exponencial no B menos acumulado da exponencial no A. Eu não fiz isso. Então, isso aqui que eu não fiz ainda é aquele empurrão que eu tenho que dar. É aquele empurrão que eu tenho que dar na variável aqui, né? Então, eu tenho que multiplicar a distribuição por uma constante. Eu tenho que empurrar, multiplicar isso aqui por uma constante, de tal forma que a exponencial seja uma distribuição de probabilidade. Então, essa constante aqui, o que é? Vai ser então, a densidade da truncada, olha só, eu vou ter que dividir pela acumulada. Então, o que é acumulado no R? Vamos lembrar o que é acumulado no R? Se D é a densidade, o P é acumulado. Então, eu vou colocar aqui Pexp. Densidade da exponencial no limite superior, né, no B, da exponencial lambda, menos a acumulada da exponencial no A, da exponencial lambda no ponto A. Então o que eu estou fazendo aqui, essa divisão aqui, ela é exatamente esse pedaço aqui, ó. Acumulada da exponencial no ponto B menos a acumulada da exponencial no ponto A. Então o que vai acontecer agora? Ele vai empurrar essa curva para cima, de tal maneira que seja realmente, para que a integral dessa curva seja igual a 1. Então eu vou reescrever aqui, ó, já reescrevi, né? Vou mandar executar no R. Então olha só o que vai acontecer. Então eu escrevi a F agora, ponderada por essas acumuladas, né? E agora na hora de eu fazer as linhas, olha só, ficou exatamente a linha da
da distribuição truncada. Ele fez esse, multipliquei para que fosse empurrado para cima, né? Então a gente pode perceber que os pontos que eu estou gerando realmente são pontos da distribuição exponencial truncada no ponto 2,5. Então no caso aqui a distribuição ela está correta. Então aqui eu posso fazer isso para qualquer distribuição. Eu vou pegar um outro exemplo aqui. Vocês vão ver que vai mudar muito pouco o programa, né? O programa de um para o outro. Então eu vou pegar aqui, vou fazer um outro exemplo aqui antes de terminar essa aula. Eu vou pegar aqui a distribuição, vou colocar aqui um exemplo 2, vou chamar de exemplo 2. Então, exemplo 2. Vou pegar, por exemplo, uma distribuição gama. Vou pegar uma distribuição gama 10, 2, com parâmetros alfa igual a 10 e beta igual a 2, truncada em... então a média dessa gama é 5, vou truncar em, por exemplo, 1, 8, por exemplo. Então vou truncar a distribuição gama 10, 2 numa gama 1, 8. Então para fazer esse exemplo aqui, eu praticamente vou copiar. Eu vou copiar o exemplo aqui da exponencial, porque tem muita pouca diferença. Então eu vou copiar esse pedaço todo e eu vou colocar aqui. Então vocês vão ver que vai mudar pouca coisa. O algoritmo fica bem parecido. Então o que vai mudar agora? No caso era exponencial, agora é uma gama. Então a gama, o parâmetro não é o lambda. Então no caso a gama tem que mudar o parâmetro. Tem que colocar alfa igual a 10 e o beta igual a 2. Então vou mudar os parâmetros da distribuição. E aí agora eu quero truncar em 1,8, não quero truncar em 2,5. Então em vez de ser A igual a 2 e B igual a 5, vou colocar A igual a 1 e B igual a 8. Então vai mudar só isso aqui. Vou gerar um número de pontos, vou deixar o mesmo, e aqui é onde eu vou inicializar o vetor. Então o x é onde eu vou guardar agora os pontos da gama, não mais da exponencial. Vamos entrar aqui no for, ó. For i de 1 até n, ó. Agora como é que ficou o algoritmo? Então, em vez de eu gerar uma exponencial, agora eu quero gerar uma gama. Então, no caso, o comando da exponencial é rexp, agora vai ser r gama. Então, vai ser uma gama 1 alfa e beta. Então, vai mudar isso aqui. Aí, se esses valores que eu gerei não estiverem dentro do intervalo AB, ele vai fazer de novo. Então, a linha do while não muda para nenhuma distribuição. Então, se eu mudo aqui o A e o B, onde eu quero truncar, automaticamente essa linha aqui do while vai mudar também. Então, não preciso nem mexer aqui no programa. Então, enquanto o valor não estiver dentro do intervalo de truncamento, ele vai fazer de novo a distribuição exponencial. Então, o que ele vai fazer aqui, no caso era exponencial, né? Agora é gama, né? Agora o exemplo 2 vai ser R gama, 1 alfa e beta. Então ele vai ficar gerando gamas alfa e beta até satisfazer a condição, até estar dentro do intervalo 1,8. Então se não estiver dentro do intervalo 1,8, ele vai ignorar. Então aqui ele vai fazer, né? X recebe Y, o histograma ele vai fazer. Aí agora, em vez de comparar com a densidade da exponencial, ele vai comparar com a densidade da gama. Então o que vai mudar aqui? Então o que vai mudar agora, então eu vou criar uma sequência no intervalo AB, o intervalo de truncamento não muda. E o que vai mudar é exponencial agora é gama, né? Então vai ser uma d gama. Então a exponencial tem só o parâmetro lambda, né? No caso da gama eu tenho que declarar dois parâmetros, o alfa e o beta. Alfa e beta, beta. E aqui também, né? Ele vai dividir pela acumulada da gama, P gama. No ponto B da gama alfa e beta. Alfa e beta. E vai ser aqui a P gama.
Vou aumentar um pouquinho aqui a área para vocês enxergarem melhor. Opa. Então pegamos, então acumulada no ponto B menos acumulada da gama alfa e beta no ponto A, e o resto vai continuar do mesmo jeito. Então mudou pouca coisa aqui, ó. Então isso aqui para mudar só muda a parte da, então se eu quero mudar a distribuição, vai mudar os parâmetros, né? Ou se eu quiser mudar o intervalo também de truncamento, eu vou mudar. Então se eu estou mudando a distribuição, onde tem R gama, P gama, D gama, né, vai ser a outra distribuição que eu quiser. Então se eu quiser gerar normal, tudo que era gama vai virar, eu vou ter que mudar para normal. O resto do algoritmo vai continuar exatamente o mesmo. Então vamos executar aqui esse exemplo aqui no R. Então, vamos lá. Então, estou fazendo aqui. Então gerou os pontos da gama, né? Ele vai gerar o histograma, ficou escondido ali o histograma. Deixa eu... Aqui está o histograma, ó. Então tá vendo? Eu mudei aqui, agora a gama está truncada em 8. Os valores que ela gerou estão entre 1 e 8. Agora eu vou comparar com a densidade da gama, truncada em 8. Aí, ó. Então vocês podem perceber que o histograma realmente é da distribuição gama truncada, da distribuição gama com alfa igual a 10 e beta igual a 2, truncada no intervalo 1,8. Então a maneira que a gente utiliza para verificar se o que eu estou gerando é a distribuição que eu quero é sempre comparar o histograma com aquela distribuição que eu estou querendo gerar. Então a linha, né, da distribuição tem que passar em cima do histograma, né? Não pode nem estar assim, muito acima, nem muito abaixo, nem um ponto com um buraco. Então é a maneira que a gente sempre utiliza para verificar se a distribuição tá correta, né? Então aqui dois exemplos, né? Então eu vou encerrar a aula aqui. Então tem alguns exercícios, passei aqui alguns exercícios, vocês seria até bom assim, tirando o 3 e o 4, né? Que vocês vão ter que fazer a conta na mão. O 1 e o 2, né? Eu já fiz aqui com vocês, né? Aí o 2 seria esse aqui, vocês podem fazer no R, e vocês podem fazer no R qualquer outra distribuição. Eu quero fazer uma normal truncada em tantos pontos, eu quero fazer uma distribuição beta truncada. Qualquer distribuição de probabilidade truncada, vocês façam fazendo essa alteração, né? Então vocês viram que é só alguns passos. Para eu mudar da truncada da exponencial para a truncada da lambda, eu mudei poucos passos. Então, para vocês mudarem da truncada da gama para a truncada de qualquer outra distribuição, também vai mudar os mesmos passos, né? Assim, para gerar pontos da distribuição truncada não é uma coisa assim tão muito complicada, né? Então vou deixar esse exercício para vocês fazerem. Então é isso.